Epaminondas Channel. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 27 de setembro de 2022, um dia maluco nos mercados. O Bitcoin começou o dia aí indo para cima dos 20 mil dólares e terminou o dia, pelo menos parece que vai terminar na região dos 19 mil. Uma volatilidade insana, não só no Bitcoin, mas em vários mercados. Hoje ocorreram alguns eventos extremamente importantes aí para o futuro do mercado. É disso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Se você quer entender o que aconteceu e o que esperar para os próximos dias, assista esse vídeo até o final. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem pessoal, hoje o dia começou daquele jeito, os mercados todos subindo, o Bitcoin subindo, o SP500 subindo, DXY, índice do dólar caindo, mas o que estava acontecendo hoje, Tainan? Bem pessoal, hoje a gente teria divulgação de vários dados macroeconômicos. Ontem, na segunda-feira, o Bitcoin estava descolado aí das bolsas americanas. Ontem a gente teve um dia de queda lá nas bolsas americanas, o Bitcoin subiu e durante a noite ontem ele subiu mais ainda. Mas o que aconteceu, pessoal? Bem, basicamente hoje a gente teve um evento promovido pelo Banco Central da França, onde tinham vários banqueiros centrais e o tema dessa conferência, desse evento, era a discussão sobre a tokenização das finanças. Inclusive o Jerome Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falou aí sobre esse tema, a tokenização do mercado de criptomoedas, a tokenização das finanças tradicionais, né? Ou seja, aplicar algo que vem das criptomoedas para os mercados tradicionais, e a gente teve algumas falas, e na minha visão essa subida de ontem do mercado foi aquele famoso compre no boato, venda no fato. O mercado especulou aí esse evento e subiu, tá? O mercado estava ali esperando. Durante o dia ontem, pessoal, eu fiquei até meio perdido. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? Bolsas americanas caindo e o Bitcoin, as criptomoedas subindo. Depois eu fui dar uma olhada e aí chegou para mim no celular uma notícia de que hoje o Jay Powell iria falar e vários dirigentes de bancos centrais iriam falar sobre esse evento, né? Nesse evento lá promovido pelo Banco Central francês. E saíram algumas coisas importantes, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia do que foi falado nesse evento hoje, pessoal, o Jerome Powell ele falou, né? Se você vai ter a criação de dinheiro privado em todo o país, realmente precisa haver um papel federal. Achamos que realmente deveria ser o Fed a desempenhar esse papel. No caso, ele está se referindo ao papel de regulamentar o mercado de criptomoedas, pessoal. O Jerome Powell ele criticou aí a questão das criptomoedas, a questão da transparência, principalmente os sistemas aí DeFi, né? Ele falou que os sistemas DeFi possuem sérios problemas de segurança e falta de transparência, tá? Algo que realmente é, mas, enfim, pessoal, o que vocês acham disso, né? Vocês acham que é bom ou ruim? Mas, enfim, pessoal, o mais importante de hoje, na minha visão, não foi as falas a respeito do mercado de criptomoedas. Acredito que isso aqui era aquele famoso compra no boato, venda no fato. O mercado estava esperando aí para ver o que iria sair, mas não vejo como algo aí muito sustentável para mudar a tendência do mercado. Afinal, a gente sabe que os mercados de criptomoedas vêm acompanhando muito as bolsas americanas, vêm acompanhando os outros mercados e não adianta olhar eles de forma isolada. Um dia ou outro eles podem até se desvincular, descorrelacionar, mas no geral eles ainda tendem a seguir as bolsas americanas. E o que está acontecendo, pessoal? O Jay Powell ele até falou que com esse aumento de juros, com esse aperto monetário, principalmente sistemas DeFi e o mercado de criptomoedas, ele pode sofrer aí vários colapsos, vários problemas com a diminuição da liquidez, com a diminuição da procura por ativos de risco, e isso aí pode acabar lesando muitos consumidores, muitos investidores, e isso... Por isso ele justifica a necessidade de regulamentar, né? Enfim, gostaria de ver a opinião de vocês em relação ao tema. Mas como eu estava comentando, pessoal, o principal de hoje não foi isso, tá? O que causou toda essa volatilidade hoje, pessoal, foram aí os eventos que a gente teve, tá? A gente começou o dia com o mercado animado ali, com os dados que iriam sair, mas
começou ali por volta das 9h30, né? O núcleo de pedidos de bens duráveis veio até dentro do esperado, aí veio a confiança do consumidor às 11 horas da manhã. Ele veio bem acima do esperado, era esperado 104,5, veio 108. O que isso quer dizer, Tainan? Uma das coisas que eu mais curto aqui na Bitpreço é a regulagem de taxa para poder sacar o Bitcoin na sua rede original. Para isso eu venho aqui, ó, enviar e receber criptomoedas, deixo o BTC na rede original e aí eu escolho taxa rápida, taxa média ou taxa lenta. Bitcoin é na Bitpreço! Quer dizer que o consumidor norte-americano ele segue mais confiante, tá? A gente está vendo um aumento aí de novo na confiança do consumidor, as pessoas estão dispostas a gastar. Pessoas dispostas a gastar não é bom quando você tem um país em inflação e quando você precisa combater essa inflação. Então o Fed precisa combater isso. A gente vai precisar, pelo menos o Fed vai provavelmente trazer condições financeiras mais duras aí para diminuir essa confiança do consumidor, consequentemente diminuir a inflação. A gente também vai ter vendas de casas novas relativas ao mês de agosto. A gente teve, né? E eram esperados 500 mil, veio 685 mil, muito acima do esperado. Isso mostra que, apesar de a gente ver sinais aí no mercado imobiliário, que é aquele que mais sofre quando você tem aperto das condições financeiras, que no caso é o aumento da taxa de juros, redução do balanço, isso mostra que esse setor, que é o que mais sofre, não está sofrendo tanto assim, tá? Ele ainda segue muito forte. Sim, a gente está tendo uma diminuição em relação ao início do ano? Tá, mas ainda está mais forte do que os economistas vêm projetando e a partir dali foi só ladeira abaixo. Olhando o gráfico aqui do SP500, a gente vê que a partir das 11 horas da manhã, quando saíram aqueles dados acima da expectativa, o mercado já foi para o beleléu, né? E a gente teve ainda falas de vários dirigentes do Banco Central americano hoje, de alguns bancos centrais importantes do mundo. Inclusive, o James Bullard falou lá que ele acha que para o final desse ano uma alta para 4,5% na taxa de juros dos Estados Unidos é o suficiente. E um outro membro do Fed falou que acha que pode subir talvez até um ponto a mais, seria necessário. Ou seja, pessoal, a gente está vendo um cenário aí bem onde todos os dirigentes do Fed falam duro. O Jay Powell foi duro, todos os outros vêm reiterando que o objetivo é combate à inflação e não teve jeito, viu, pessoal? O SP500 ele fechou na mínima dos últimos ele atingiu a mínima dos últimos 2 anos aí, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico, a última vez que o SP500 esteve nesses níveis foi em janeiro, dezembro de 2020. Então a gente tá numa situação que não tá legal, tá? A gente vê que aquela mínima lá de junho, o SP500 ele chegou a violar ela, tá? Ele chegou aí abaixo dela, embora tenha fechado. E a gente vê aqui, pelo menos eu vejo, galera, uma tendência de baixa no gráfico do SP500 aqui de curto prazo. Se a gente olhar aqui um prazo um pouco maior, também tendência de baixa, tá? Então, infelizmente, bolsas americanas seguem em tendência de baixa. Bitcoin hoje deu uma subida rápida. Na minha visão, esse movimento foi aí meramente especulativo ali em cima daquele evento que a gente ia até hoje. Mas eu não consigo ver como nada sustentável, tá? Afinal, quem comprou hoje de manhã achando que tinha revertido, se deu mal. E se a gente olhar aqui, pessoal, olhando aqui no gráfico diário do Bitcoin, agora, nos últimos dias não tem nenhum padrão gráfico, tá? O pessoal tava falando que rompeu o triângulo para cima aqui, só que, galera, a tendência aqui no gráfico do Bitcoin era de baixa, tá? Tendência de baixa, rompimento para cima é armadilha, a galera não aprende. Infelizmente, muita gente não aprende, tá? Rompimento contra a tendência de padrão de continuação de tendência tem muita chance de ser armadilha. Acabou sendo, infelizmente, tá? Alguns podem dizer que isso aqui vai ser o pullback, mas enfim, eu não opero, não gosto de operar rompimento contra a tendência, principalmente triângulo, que é um padrão que engana muito. Esses triângulos simétricos é o padrão que mais engana, pelo menos que eu já vi. Enfim, aí é uma opinião minha, tá? Vai de cada analista, eu não sou muito fã de triângulos simétricos. Mas enfim, galera, se a gente olhar aqui no curtíssimo prazo, não tinha motivo para comprar, não tem nenhum padrão de alta. Muitas pessoas devem falar, Tainan, mas você não comprou, não falou sobre esse movimento ontem, antes de acontecer. Pessoal, se a gente olhar aqui no gráfico, é puro pump and dump, é pura especulação em cima do evento. Não tinha nenhum padrão gráfico muito claro aqui indicando que o mercado ia. O mercado simplesmente foi, tá? Algumas pessoas acertaram o movimento, mas muitos às vezes compraram aqui e acharam que o mercado estava iniciando a reversão e não venderam. Enfim, quem não fez redução se deu mal aqui também. Então, infelizmente, pessoal, a única coisa que eu consigo ver nos gráficos aqui do Bitcoin, olhando só o gráfico do Bitcoin,
um topo duplo no gráfico mensal que diz que nos próximos meses a gente pode ver, existe uma enorme probabilidade de a gente ver o Bitcoin aos 12 mil dólares. E se a gente for para o gráfico diário, o único padrão gráfico que a gente consegue ver rompido aqui e confirmado aí, com tudo indicando que o gráfico vai buscar esse alvo, é um triângulo ascendente rompido para baixo, ou seja, um padrão de continuação da tendência de baixo. Se a gente projetar, uma cunha ascendente, se a gente projetar o alvo dessa cunha ascendente para baixo, pessoal, o alvo está ali na região dos 16 mil dólares, tá? Então a gente só vê sinais baixistas, infelizmente, tá? É isso que o gráfico indica, não tem, por enquanto, nenhum padrão gráfico confiável, rompido, indicando alta, tá? Se o Bitcoin viesse aqui e rompesse os 25 mil dólares, aí ele estaria formando um W, né, ou fundo duplo, aí seria um padrão de reversão, mas por enquanto, infelizmente, a gente não tem. O mercado, ele segue perigoso, tá? E isso aqui, pessoal, essa subida de hoje é muito sintomática, é típica coisa de mercado perigoso. Vai lá, sobe para pegar os empolgados, aqueles que estão aí muito emocionados, achando que compraram no fundo, e depois o mercado volta e assusta essas pessoas. Se elas estão com stop, pega o stop. Se não estão, se estão no mercado futuros, liquida essas pessoas, tá? Então, é basicamente isso, temos que tomar muito cuidado, apesar aí de a gente ver alguns sinais que de fundo, a gente tem que lembrar, pessoal, que a gente está na tendência de baixa, tá? Você procura fundo quando o mercado está na tendência de alta. Quando ele está na tendência de baixa, é difícil você acertar o fundo, tá? Ele pode continuar caindo mais, ainda mais que a gente tem um contexto onde a gente está no início de um processo de aperto monetário, tá? Tem muita coisa para acontecer ainda, pessoal. Tem muita gente achando, né, que a situação da inflação nos Estados Unidos é algo que vai ser facilmente controlado. E aqui eu trago um gráfico para vocês só para exemplificar algo, tá? Esse gráfico aqui, pessoal, ele mostra casos de inflação acima de 5% em economias avançadas, em economias desenvolvidas entre os anos de 1980 e 2020. E aqui mostra quanto tempo, em média, levou para essa inflação nesses países desenvolvidos declinar para 2%, que é o nível de inflação meta ali do Fed hoje, tá? Que é um nível aí, vamos dizer, razoável de inflação lá para os Estados Unidos. E, pessoal, desses casos, em média, foram levados 10 anos para os bancos centrais desses países conseguirem fazer essa inflação convergir para 2%. Em média, pessoal, 10 anos em média, tá? Tainan, quer dizer que vai levar isso? Não estou afirmando, tá? Pode ser que talvez a gente tenha uma recessão muito forte e isso faça os preços cair, mas é bom tomar cuidado. Também não quer dizer que vai levar 10, pessoal. Só estou falando que muita gente já está achando, não, o mercado chegou no fundo, vou começar a me expor a altcoins. Galera, altcoins são os ativos mais arriscados do mercado. Até no caso do Bitcoin, a gente tem que ficar cabreiro, porque a gente não está vivendo um contexto normal, a gente está vivendo a maior inflação dos últimos 40 anos, pessoal. Então é basicamente isso. Hoje a gente teve fala de vários dirigentes do Banco Central de vários países importantes. A gente teve um evento aí que falou até sobre o mercado de criptomoedas. Por hoje é isso. Para amanhã, o que a gente tem? Amanhã a gente tem discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu. A gente vai ter vendas pendentes de moradias relativas ao mês de agosto, que é um dado importante do mercado imobiliário. O de hoje veio forte, mostrando que o mercado imobiliário segue firme ainda, apesar de já ter declinado esse ano. A gente vai ter discurso do Powell, pessoal, presidente do Banco Central dos Estados Unidos, de novo. Pois é, essa semana, pessoal, semana cheia de discursos de dirigentes do Banco Central. A gente vai ter também estoque de petróleo bruto lá dos Estados Unidos, que é um dado aí também relevante, tá? Então a gente vai ter esses dados. Amanhã, horário ali entre 11 e 11h30 da manhã, pessoal, vai ser horário de volatilidade extrema. Tá aqui no calendário macroeconômico, tá dizendo que é esse horário que o Fed vai falar. E eu queria pedir desculpa, pessoal, que ontem eu falei que o Fed iria falar às 8h30, mas eu vi que não dá para confiar muito nesse calendário da Investing em termos de horário. Tá? O calendário é bom, traz informações importantes do dia, só que em termos de horário falou que era 8h30, mas não foi, se eu não me engano foi quase 11 horas da manhã e eu acabei falando errado e peço desculpa a vocês, beleza? Enfim, então para amanhã é isso, perto das 11 horas da manhã, preparem os corações porque a gente vai ter bastante emoção e na minha visão, na quinta-feira a gente vai ter um dado extremamente importante, revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, esse dado é muito importante. A gente vai ter pedidos iniciais do seguro-desemprego da semana passada, veio ruim. A gente vai ter PMI da China, PMI industrial da China, esse dado é extremamente importante também.
E pessoal, na minha visão, o dia mais importante dessa semana vai ser a sexta-feira, dia 30 de setembro, último dia do mês de setembro. O que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter o núcleo de índice de preços PCI, tá? Depois eu tenho que confirmar esse dado, mas dado aí, se eu não me engano, relativo à inflação, tá? Dado mais importante, vai ter o CPI da zona do euro também relativo ao mês de setembro, pessoal. Então a gente vai ter muitos dados importantíssimos, dados aí extremamente relevantes que vão guiar os bancos centrais do mundo. Pessoal, é esperada uma inflação de 9,7 na zona do euro, galera. Então assim, a gente está numa situação bem complicada, a gente deve acompanhar com calma. E no mais é isso, pessoal. Não consigo ver sinais claros ali para a gente comprar criptomoedas, infelizmente. Para mim, o gráfico do Bitcoin no curto prazo segue bem perigoso, com movimentos aí muito bruscos, tanto para cima e para baixo. A gente já está vendo isso aí há um tempo, tá? É praticamente uma lateralização que a gente está tendo desde junho. Não uma lateralização, mas uma tendência indefinida mesmo. Onde o mercado ele começa a fazer topos e fundos mais altos e depois vira logo em seguida, não dá continuidade, faz topos e fundos mais baixos e faz umas agulhadas para cima. Enfim, pessoal, um mercado muito perigoso para quem tá operando sem método, tá? Tainan, e o que você tá fazendo? Galera, vou manter minhas posições shorts, tá? Tem uma posição short aqui na Matic, mantenho ela. Tem uma posição short na Ethereum, mantenho ela. Tem uma posição short na Cardano, mantenho essas posições, beleza? Eu continuo mantendo minhas posições shorts, não fechei. Por enquanto, não vou fechar. Hoje, se o mercado continuar subindo ali, o Bitcoin continuar subindo acima dos 20 ali, mostrasse força, fechasse com 5% de alta, provavelmente eu iria fechar, mas não aconteceu. A gente vê que foi uma armadilha mesmo e continuo mantendo minhas posições. Se eu ver posições seguras, eu vou estar trazendo aqui para vocês as oportunidades, beleza? Bem, pessoal, no mais, desejo a vocês aí uma ótima terça-feira, uma boa semana, uma boa noite, bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau! E aí, meu neto, você gostou desse vídeo? Então eu tenho certeza que você vai curtir esse daqui, ó.